Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma das nossas celebrações e obrigado, Sophie. E a esse momentinho de estudo da palavra que a gente tem agora, né? Acho que o intuito aqui é sempre observar de forma bem prática os desafios que a palavra de Deus traz para a nossa vida como indivíduos, como igreja, né? E é um privilégio a gente poder ter liberdade para fazer isso, né? Então, hoje em específico, a gente vai estar continuando os estudos ali na Epístola de Tiago. Foi uma coisa bem interessante até que acho que eu e o Ed não tinha planejado falar de forma muito formal de Tiago, mas aí um começou, o outro foi comentando, e aí nós estamos achando interessante, e nós estamos seguindo, né? Está tudo dando certo por enquanto. E eu acho que é sempre legal a gente contextualizar e recapitular um pouco do que a gente viu até agora, né? Porque às vezes a gente trata de muitos assuntos e acaba ficando um pouco vago na nossa mente as coisas que a gente conversou, né? Então, só para a gente relembrar um pouco do contexto no qual a epístola foi escrita, né? E lembrar também sobre quem escreveu, tudo mais. A gente falou, né, que o provável autor de Tiago é o meio-irmão de Jesus, Tiago, né? Então, aí a gente entende por que tem autoridade, né, de não ter sido um apóstolo, o autor dessa epístola, e ao mesmo tempo ter tanto conteúdo incisivo de embate, né, com a nossa prática, e ter sido levado a sério a ponto de ter sido replicado para as outras igrejas e para os outros cristãos, né? Se fosse um cara que não tivesse essa autoridade, provavelmente Tiago não ia ter repercutido tanto ali no seu tempo, né? Da mesma forma, ela foi escrita num momento ali por 45, mais ou menos, depois de Cristo, tendo como provável público, né, os judeus convertidos que viviam ali na região da Palestina. Então, por isso que a gente vê que parece que ele está falando para um público que muitas vezes conhece ou entende as coisas que ele está tratando, né? A Epístola de Tiago, gente, é um livro bíblico que ele tem muitas características singulares, né? Tem coisas em Tiago que elas são meio únicas, assim. É uma carta muito direta, como a gente costuma lembrar aqui. Então, ela não vai possuir um filosofismo muito elaborado, assim. A gente não vai ver muita pompa para desenvolver os argumentos, mas ela sempre vai abordar as ideias, né, e os princípios cristãos ali de forma muito sucinta e prática. Temas como encorajamento, admoestação, exortação, o ensino prático da Bíblia em si. Se vocês me pedissem, eu tivesse que resumir o propósito da Epístola de Tiago em um breve parágrafo, eu poderia dizer para vocês que, para mim, ali o objetivo é encorajar a aplicação do cristianismo à vida diária do crente, né? Apresentando assim uma resposta adequada e coerente diante das provações pelas quais a gente vai passar. Tiago deixa muito evidente ao longo da epístola que o cristão vai sim passar por provas, que ele vai ter sim que se comportar de maneira adequada diante de situações difíceis que a vida muitas vezes tem de oferecer. Aí, relembrando que a gente conversou de Tiago até aqui, né, no capítulo 1 a gente viu ali, com base no trecho, né, como as provações elas acabam sendo instrumento na mão de Deus, e como Deus usa essas provações para ajudar a fortalecer a nossa fé. Na sequência, a gente viu que quem consegue passar bem por essa provação, naturalmente consegue fazer porque pratica a palavra, né? Pois sabe que nasceu de novo, e por meio da palavra, assim, tem consciência de que essa implantada no seu coração, essa dentro do coração, né, é o motivo pelo qual dá respaldo, embasa, né, conseguir passar por essas dificuldades. Quem não faz isso, né, o versículo bem pontual ali de Tiago 1, é como o homem que olha a sua face no espelho e logo esquece, né? É o cristão aquele que não pratica o que as Escrituras dizem. No capítulo 2, o livro continua, onde Tiago vai dizer que, como praticante da palavra, a gente tem a evidência de que a fé é viva, né? E ela é manifestada através do nosso tratar com o próximo, através da nossa relação com a graça, do temor que a gente tem pela palavra de Deus e do expressar a ação prática, né, através das nossas vidas, baseado no que a palavra nos instrui, e essa ação prática é evidente por meio das obras. Isso aí foi o que o Ed falou no nosso último momento juntos. E hoje a gente vai dar sequência. No sorteio do bife eu caí com o capítulo 3, né, que é um capítulo bem incisivo, assim, mas eu acho que como comunidade é muito pertinente para nós. E nesse capítulo 3, Tiago vai nos dizer, né, e nós, através das Escrituras, vamos observar
um pouco sobre a relação do cristão, do crente com a língua, no caso, o falar, né? Então, vamos abrir nossas Bíblias ali em Tiago 3 e vamos entender de forma bem prática como é que funciona essa relação do cristão e do falar, certo? Então vamos ler o capítulo 3, depois a gente vai parar para observar juntos aí o que ele fala. Capítulo 3, verso 1 diz o seguinte: Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem como exemplo também os navios. Embora não sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também, a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar domam-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Que o demonstre por seu bom procedimento mediante obras praticadas com humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Vamos orar, pessoal? Senhor Deus, somos muito gratos, porque a Tua palavra, como ela mesma menciona, é viva e eficaz e instrui o nosso coração de maneira que possamos viver uma vida que Te agrada, Senhor. Te pedimos que o Senhor possa nos dar a sabedoria de entender o que o Senhor tem a nos desafiar através desse trecho, da mesma forma que Tu possa estar nos concedendo, Deus, um coração ensinável como igreja, a ponto de a gente buscar viver um padrão que Te agrada, Senhor. Cuida desse momento que a gente vai ter juntos e que possamos entender de forma bem clara quais os Teus desafios para nós, Pai. É isso que Te pedimos e agradecemos no Teu nome, Senhor Jesus. Amém. Então, pessoal, Tiago é um cara bem objetivo nas coisas que ele desafia, né? A gente pôde ver por toda a epístola até aqui e aqui um pouco mais ainda. Eu acho que a primeira coisa que Tiago traz sobre o cristão e o falar nesse capítulo 3, que a gente vê de forma bem clara, são algumas informações que a gente deve saber a respeito da nossa língua, né, da nossa fala. E ele vai se ater, nos versos 1 ao 12, a estar explicando isso de forma bem prática. A fala descontrolada, a atitude considerada normal nos tempos de hoje, por si só é uma evidência do quanto a gente precisa do auxílio de Deus para lidar com o nosso íntimo de maneira a gente conseguir nos gerenciar de maneira sadia. Se assim como eu, vocês convivem com o mundo aí fora no dia a dia, vocês veem que hoje ninguém mais tem receio de falar o que pensa e muito menos da consequência que esse falar pode trazer em relação à vida alheia ou ao próximo que está ali perto, certo? A gente vive o surgimento de geração atrás de geração que tem expressado cada vez mais um comunicar-se tóxico, né, e egoísta em tudo aquilo que diz. A gente pode observar o resultado disso
nas mais novas e cada vez mais cedo doenças e problemas emocionais que a gente vê na vida até mesmo das crianças e adolescentes hoje em dia, né? Eu não sei vocês, mas eu, quando era adolescente, ali nos meus 13, 14 anos no colégio, eu não lembrava de nenhum colega na escola com a minha idade ter ou estar tratando depressão, e não era muito comum a gente ter de forma clara crianças que sofriam demais com a questão da aceitação e da autoimagem, que nem a gente vê nos tempos de hoje. Por quê? Porque a gente tem as gerações cada vez mais cedo, cada vez mais expostas a um tipo de conteúdo sem nenhum tipo de supervisão ou sem nenhum tipo de gerenciamento quanto ao impacto que aquilo pode trazer sobre a sua vida, e isso se reproduz nas relações, né? Tu quer ver uma criança fazer alguma coisa direitinho ou errado, é só tu fazer bastante perto dela que ela vai estar fazendo direitinho ou errado, né? Então, a gente vê que muitas vezes valores que a gente considerava talvez retrógrados ou meio quadrados, né, eles foram se perdendo, achando que isso não ia ter impacto nenhum sobre a sociedade, e isso tem sim tido um impacto cada vez mais negativo. Por exemplo, eu lembro quando eu era criança, e os meus pais estão ali para dizer que eu não estou falando mentira, que lá em casa era um negócio absurdo, a ponto de tomar uma olhada de esquerda do meu pai, que é a malvada, né, quando ele faz aqui para a esquerda, falar um palavrão, né? Tipo, tinha que se comunicar com decência em casa, né, porque era uma coisa que não agradava a Deus, então aqui a gente não fala palavrão porque Jesus não gosta, coisa do gênero. Hoje, tempos atrás, a gente foi no estádio assistir um jogo do Grêmio, e tinha um moleque de 12 anos que ele conseguiu deixar eu e o Edgar constrangidos, né? Com 14 palavras, ele falou 20 palavrões, né? E dos 20, acho que uns 13 a gente não conhecia, eu não entendia direito. A gerência sobre o falar, ela tem sido cada vez mais menosprezada e deixada de lado, gente. E a gente vê que isso tem um impacto direto das pessoas e das relações, né? Tiago, lá no início do trecho, ele vai começar tratando a questão da responsabilidade dos que ensinam, né? Ele vai nos lembrar que muitas vezes a gente, por falar sem pensar, acaba almejando posições de liderança espiritual ou de ensino da palavra, sem nem ao menos entender a responsabilidade e as consequências que o exercer essa liderança traz sobre a vida do cristão, né? Não é errado querer ensinar a Bíblia, né? Não é errado querer ensinar as Escrituras e a palavra, mas tem que se estar ciente de que isso é uma grande responsabilidade, por isso vai existir uma grande cobrança acerca desse ensino. Até porque acredita-se, né, desde os tempos mais antigos, que quem ensina alguma coisa é porque sabe o que está ensinando, né? Então, principalmente as Escrituras, a gente olha na prática que, se não existir um esforço em se viver o que se está ensinando, vai soar, no mínimo, como muito hipócrita, né? Eu estava falando para vocês aqui, não é legal vocês terem uma linguagem suja no falar, e aí, primeira esquina que eu dobrei o carro, um cara cortou a minha frente, eu falei 2 palavrões, 3 pessoas da igreja viram, e aí, tipo assim, o que o fofo foi falar lá na frente? Ele é um hipócrita. Então, Jesus deixa bem claro no Evangelho de que aqueles que muito têm, bastante será cobrado, né? A gente tem que ter essa consciência. Mas não para por aí. Logo depois de lembrar dessa prestação de contas, pelos quais aqueles que são chamados a ensinar vão passar, Tiago vai falar de forma bem sucinta sobre como é difícil para o ser humano controlar a própria fala. Então, isso não é uma dificuldade nova, gente. Já está presente aí desde o início da criação, provavelmente. Comparando a algo perfeito que, porventura, né, se alguém conseguisse controlar plenamente a sua própria fala, estaria conseguindo fazer, né? Então, ele vai dizer que se alguém controlasse a própria fala, seria capaz de controlar todo o resto do seu corpo e não cair em nenhum tipo de engano ou erro ou desobediência, né? Então, a fala, ela é um termômetro muito prático de muitas vezes como nós estamos lidando com a nossa fé e nosso cristianismo. O trecho vai avançar, e aí é outra coisa que eu acho muito legal, né, do como o Tiago costuma ensinar, é que ele vai vir com umas comparações bem práticas em relação à língua e o falar. E aí, eu fui dar uma pesquisada, ele teve a sacada de usar comparações que eram muito comuns para a época que ele vivia, né? Tanto a questão do freio na boca do cavalo,
como do leme ali do navio grande, a questão da floresta incendiada, tipo, eram exemplos muito comuns na literatura popular, bem acessível por todos ali. Então ele estava falando de coisas que todas as pessoas ali naquele momento entendiam, né? Hoje, por exemplo, talvez a gente tivesse que usar aplicativos, carros e outras coisas como exemplo, porque tem criança que nem viu um cavalo, né? E nem sabe como é que funciona o freio de um cavalo. Essas comparações, elas têm um propósito muito pedagógico, né? De ensinar como as palavras funcionam na prática. Então, no verso 3, ali ele vai dizer: quando a gente coloca freios na boca de um cavalo, para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Às vezes a gente tem uma percepção errada que aquele freio que está na boca do cavalo é só para parar ele, né? Que a gente só puxa ele para o cavalo, né? E aí se puxa demais, o cavalo ainda empina e o cara cai, né? Mas o freio que está na boca do cavalo, ele serve também para dar direção ao animal, né? Porque cavalo não tem volante, é uma coisa que dá para observar, né? Então, se tu quer que o cavalo vire para a esquerda, tu dá uma puxadinha na cabeça dele para ele dar aquela rengueada, né? Para a direita, a mesma coisa. Então, as palavras não só, né, podem ser sem freio, como elas podem acabar desgovernando a nossa vida como um todo. Então, é um exemplo muito prático em relação a isso. Da mesma forma, os navios são controlados ali por um pequeno leme, né, que direciona grandes embarcações, que, se mal direcionadas, podem causar desastres, né, podem causar sérios impactos negativos sobre a vida de muitos. Então, nessas primeiras duas comparações, a gente já vê que, tipo, através das nossas palavras, a gente consegue ditar muito do como as coisas acontecem, né? Então, tipo, quando a gente está num diálogo, se a gente começa a fazer um uso errado, um pouco mais tóxico da nossa fala, a gente consegue sim direcionar aquele diálogo para uma conversa ruim, para uma briga, ou para uma situação em que alguém talvez vá sair desmerecido. Não podemos esquecer disso. Quando a gente faz muito uso de ironia, sarcasmo, ainda mais quando a gente conhece, né, todo o fundo, todo o background das pessoas, a gente não pode se ludibriar ou se enganar achando que aquilo ali não vai ter um impacto negativo na vida do nosso irmão. Tanto que a gente até brinca, né? Tu quer saber como é que uma pessoa é de verdade? Olha ela no convívio familiar, né? Por quê? Porque ali no convívio familiar a língua ela chicoteia frouxa, né? Todo mundo conhece bem todo mundo sabe certinho onde pinga o veneno, né? Os exemplos são muito práticos em relação a isso, né? Quando a gente não cuida a direção que nós damos nas nossas palavras, a direção com que nós conduzimos os nossos diálogos, grandes desastres podem acontecer no que se diz respeito a relacionamentos e testemunho. A gente pode terminar com portas que muitas vezes Jesus nos abre através de conversas horríveis, e a gente pode ser péssimo testemunho se não souber ter zelo com nossa maneira de falar. Certo? E outro exemplo muito legal que Tiago dá para a gente entender a dinâmica de como a língua funciona, vem ali a partir do verso 5. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de coisas grandes, de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo e é um mundo de iniquidade. Colocado entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Vocês já viram aquela história de que muitas vezes a gente aprende que não pode jogar fósforo que a gente usou para acender alguma coisa no meio do mato, né? Ou aquela galera que, né, tinha o hábito de alguma forma ou de alguma questão de fumar algo, largar o toco do cigarro na estrada, né, e estar queimando talvez todo o mato ao lado de uma rodovia, está causando um incêndio acidental. A língua, muitas vezes na nossa vida, ela tem essa dinâmica se a gente não vigia, né? Conforme a gente tem mais intimidade com as pessoas, a gente certamente conhece gatilhos que podem trazer grandes confusões. E aí a gente pode pegar os mais amplos círculos sociais para estudar como isso acontece. Se vocês chegarem na pré-escola, por exemplo, quando uma criança fala para outra uma coisa que a criança talvez não goste muito, se ficar por si só e ninguém mais falar nada, quase certo que nada vai acontecer. Se um chamar o outro de gordinho,
e os colegas não falarem nada, provavelmente o cara vai dizer, mas tu é feio e tudo bem. Os dois vão ficar tranquilos. Mas se um chamar o outro de gordinho e no fundo começar aquele coro, briga, 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 o que foi chamado de gordinho certamente vai ter outra reação em relação àquela palavra que foi solta ali, né? Eu usei o exemplo do gordinho porque aconteceu comigo, tá, gente? Quando eu tinha 6 anos, eu quase matei um coleguinha, porque ele me chamou de gordinho, eu não gostei, e um monte de gente começou a falar, né, que ele tinha sido chato comigo, e as palavras das outras pessoas me incendiaram a perseguir aquele colega e dar uns tapas nele. Só que a gente não para na pré-escola, infelizmente. Se fossem só exemplos de crianças que a gente tem que lidar e gerenciar, seria muito mais fácil para nós. Mas essa acidez toda que a língua provoca, ela acaba se reproduzindo nos nossos relacionamentos, os quais a gente deveria ter mais zelo, né? Todos casados aqui sabem do que eu estou falando, né? A gente sabe que a nossa esposa tem o botão de incendiar o bosque da nossa vida. Tem muita esposa rindo para mim agora, tá? Isso não é legal. A gente sabe que eu, por exemplo, a Michi com certeza é a pessoa que mais me conhece. Ela sabe 2 ou 3 palavras que, se ela falar, eu viro Hulk. E, às vezes, ela usa essas palavras em prol da sua própria vontade, né? Ou para mostrar que eu estou errado, né? Acontece também. Nós, como maridos, também conhecemos palavras que muito machucam. A gente não pode esquecer disso. E isso acontece com amigos que a gente tem, com grupos que a gente frequenta, com a nossa comunidade em geral. Se a gente deixa Cristo alheio do nosso coração e do controle da nossa vida, a gente tem uma tendência a ser incendiário maluco através da nossa língua diante das pessoas que a gente conhece. E hoje, gente, isso tem se tornado mais perigoso ainda, porque a gente tem muito, muito mais formas de expressar o falar do que Tiago na sua época. Tiago, na sua época, era alguns pergaminhos, né, que não eram acesso para todos, eram cartas informais, diálogos tido face a face, né? E por ali as palavras corriam. Hoje, a gente sabe que basta tirar a nossa caixinha do bolso e a gente consegue disparar as nossas palavras, os nossos pensamentos para qualquer lugar, para todo mundo ler e pensar e ouvir o que a gente pensa acerca das ideias e dos outros. Então, são frases que a gente digita sem pensar que muitas vezes é melhor conversar pessoalmente no WhatsApp. São áudios que a gente manda e nem se preocupa com a resposta. São as ideias tóxicas que a gente posta no Twitter, ou no Facebook, ou no Instagram, porque sabe que ali ninguém consegue apitar direito ou nos questionar pessoalmente. E muito pouco isso acontece cara a cara na prática, né? Mas a gente dispara fagulhas em inúmeros bosques, muitas vezes sem pensar nas consequências do que o que a gente está falando pode fazer. E mais, Tiago não vai parar por aí. Ele vai lembrar que todas as espécies de animais ao longo da história têm conseguido ser domadas. E aí nós estamos falando de animais muito complexos e bem difíceis, e enormes, e ferozes, e grandes. Mas a língua é um fator que não consegue ter sido controlado e dominado por ninguém. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Nos versos anteriores, ele vai dizer que a língua, ela expressa um mundo de iniquidade, né? Tipo, ela por si só talvez não seja má, né? Ela ajuda a gente a mastigar, deglutir, engolir, todas aquelas coisas, né? Mas ela expressa de tudo que nosso coração está cheio. E ali, sem Jesus, é um lugar tenebroso. Com a língua, e aí Tiago vai para a parte que eu acho talvez a mais arriscada para nós cristãos. Claro que se a gente cuida com todas as outras coisas até aqui, né? Não podemos negligenciar os outros problemas. No verso 9, Tiago vai dizer que com a língua a gente bendiz o Senhor, nosso Deus, Pai, e com ela a gente amaldiçoa os homens que são feitos à semelhança de Deus. E aí ele vai fazer comparações de dubiosidade, né? Duplo sentido. Sobre a água que sai da fonte, sobre as frutas que as árvores produzem, e ele vai dizer que isso na realidade não existe ou não deveria existir. Como cristãos, nós deveríamos estar extremamente atentos, agindo com
muito cuidado e cautela no que diz respeito à coerência das nossas palavras com a nossa fé, com o nosso testemunho. A gente não pode, pessoal, achar que as nossas palavras elas não são avaliadas à luz da nossa vida. A gente não pode achar que se a gente é um domingo aqui na Aliança, a gente pode ser outro dentro da nossa casa ou no nosso ambiente de trabalho através daquilo que a gente fala. Somos vistos através do como nos comunicamos. Na prática é assim que acontece. Então, se tua fala durante a semana não expressa o Cristo que tu diz ser teu Senhor, não pensa que tu está passando a ideia e o conceito de que tu é um bom cristão na tua vida. É duro ouvir isso, né? Tenha certeza de que a visão que as pessoas têm de ti, se essa é a atitude comum da tua vida, é que você é um hipócrita. Que você fala, mas não faz. Que você pensa, mas não transpõe o pensamento. E como bons observadores, a gente sabe que o que mais tem aí fora hoje, infelizmente, é isso. São pessoas que falam, mas falam de forma dualista, né? Vivem separando o sacro e o profano entre aquilo que pensam e o que fazem, onde estão e como são. E a nossa fala devia ser uníssona com a nossa fé. A nossa língua devia apontar a submissão a Jesus, ao invés de fazer o que a gente bem entende. Como tem sido o exercício da tua fala hoje? Deus se agrada desse proceder? Eu constantemente tenho cuidado de avaliar como têm sido as minhas palavras. Porque a gente costuma conviver bastante aqui no ambiente da aliança, com a igreja, com as pessoas, com os caras que têm a mesma fé que nós, que professam o mesmo Jesus que a gente. Mas também a gente tem os nossos alvos evangelísticos, as pessoas que não conhecem a Cristo, as pessoas que nem nos conhecem, que estão aí fora, estão nos vendo. E é aí que eu penso, como é que eu estou sendo? Eu só falo o crentez ou as minhas palavras expressam o amor de Jesus na prática? Eu só me maqueio de cristão ou eu demonstro o meu cristianismo através dos meus diálogos? E isso não é só o tipo da linguagem que a gente usa, tá, pessoal? Mas é o como a gente fala. Quando a gente senta com uma pessoa para conversar, a gente está realmente interessado sobre como está a vida dela, em não magoar, em não ofender ela com aquilo que a gente fala, em demonstrar cuidado e amor através das nossas frases, ou a gente simplesmente quer extrair o que quer e o que precisa daquela conversa e assim que possível vai embora e tudo certo? Como cristão, a gente é chamado a demonstrar Cristo através das nossas fonéticas, né? E isso é um grande desafio. Que dificuldades que a gente tem tido com a nossa língua? É ingênuo a gente pensar que não temos dificuldades com a língua, gente. Qual é a sua dificuldade com a língua na prática? É a maneira como tu fala, o teu linguajar, são os comentários sarcásticos, é a ironia mal usada. Eu não estou dizendo que não pode usar sarcasmo e ironia, né? Eu e Edgar, por exemplo, durante a semana a gente brinca muito. Mas aí a gente é amigo, se conhece, tem intimidade. Eu sei que a minha brincadeirinha não vai ofender ele, quando ofende ele me fala, e etc, etc. Mas como tem sido isso no geral? Que tipos de palavras a gente usa? Como a gente expressa o nosso interesse pela vida das pessoas através do como a gente fala? Como é que isso tem sido? Né? Geralmente o homem não se elogia que nem mulher se elogia, né? Tipo assim, o cara vem dizer, aí seu pilantra, e o cara fala, seu enganador, e os dois se abraçam e são amigos e estão brincando, né? Porque eles sabem que um está brincando com o outro. Mas se a mulher olha e fala assim, nossa, sua linda, né? A outra já, ela está pensando coisa errada de mim, né? Tem um lance meio assim, né? Mas como estamos preocupados com o que as nossas palavras passam para os outros? A gente tem aquela legítima e sincera preocupação com o bem-estar do próximo no que a gente diz? A gente pede perdão quando o comentário sem querer machuca? A gente sabe voltar atrás quando falou algo que não devia? Porque, gente,
As coisas erradas, elas vão acontecer, tá? Às vezes tu vai fazer uma brincadeirinha que não vai dar muito certo. Às vezes tu vai fazer um comentário que para ti não dói nada, mas tu não sabe o momento que a outra pessoa está tendo ali, que está vivendo, que vai destruir. Tu pode muito bem voltar atrás e com as mesmas palavras ter o intuito de consertar aquilo ali. Como é que tem andado isso? O que precisa ser transformado por Cristo no que diz respeito ao meu, ao teu, ao nosso falar? A Michelle diz que eu tenho que trabalhar muito a questão do discurso, né? Ela fala que toda vez que eu quero abordar qualquer coisa lá em casa, eu tenho um discurso. E que aí ela já bloqueia, porque eu começo com o discurso e ela já quer só me matar quando eu estou discursando, né? É uma falha minha, né? Eu tenho um negócio de argumentar, e é errado. Às vezes eu tenho que baixar as orelhas e saber que o como o outro se sente não tem nada a ver com o raciocínio lógico. Qual que é a tua dificuldade? Às vezes é difícil trabalhar a questão do falar porque não é uma coisa linear. Eu posso olhar para o meu pai e falar azul e ele dá risada, e o mesmo azul eu falo para minha mãe e ela vai ficar muito brava comigo, porque para os dois tem um impacto diferente. E a gente tem que saber, como cristão, avaliar esse impacto que as palavras podem produzir de forma diferente na vida dos outros. Mas o trecho também traz esperança, tá, gente? Não é só coisa ruim. Se a gente olhar ali para frente, dos versos 13 ao 18, Tiago vai começar a abordar outra questão. Ele vai falar um pouco sobre a sabedoria que vem de Deus e como ela nos capacita a um falar adequado. Deus concede ao cristão, Deus concede ao crente a sabedoria necessária para que ele consiga falar ou entender que as palavras têm que ser adequadas às situações, aos contextos, etc. Se a gente olhar ali no verso 13, ele vai para a única possível solução no que diz respeito à nossa fala. A gente buscar uma sabedoria fornecida por Deus. Sabedoria é essa que naturalmente vai produzir bons frutos a partir de bondade e humildade moral. Então ele já começa mostrando, vocês têm que buscar a sabedoria que vem de Deus para que vocês consigam de forma adequada expressar boas coisas. Sabendo que a gente vive em um mundo onde todas as pessoas naturalmente são sábias, né? A gente transita entre professores e mestres, que graças ao YouTube, o Google e a vasta quantidade de resumos e sínteses são formados na vida, né? Sabendo que a gente transita nesse mundo, a gente tem que estar muito atento a esses alertas que Tiago nos traz nesse processo de busca por sabedoria, pessoal. Para que a gente não caia no engano de nos deixar levar por sabedorias terrenas, que ele vai tratar e vai dizer ali que culminam em egoísmo e atitudes pecaminosas, nos fazendo cair novamente na prática da incoerência que ele fala. Então a gente não tem que ser sábio aos nossos próprios olhos, basicamente, né? Não é a gente digitar ali na barra do navegador o que eu preciso saber sobre tal coisa, pegar os primeiros 5 sites que o Google aponta, e eu não sei se vocês sabem, existe toda uma máquina comercial para que isso aconteça, aqueles 5 sites não estão ali por acaso. Pegar o conteúdo daquilo ali, trazer para o meu coração mais 3, 4 vídeos, mais o youtuber que eu gosto, mais 3, 4 pessoas no Twitter que falam o que eu quero e pronto. Sou sábio sobre um falar manso. Isso é o comum hoje. Tá? Se vocês pegarem aí qualquer jovem na faixa dos 18 aos 26 anos, todo mundo sabe tudo de Marx e Weber sem ter lido um livro do Marx e do Weber. Eu acho muito engraçado esse diálogo social que existe entre a juventude. Né? Que às vezes eu converso com a galera que gosta de discutir os pensamentos e eu pergunto, mas o que tu leu do Marx? Ah, não, eu vi o youtuber lá falar sobre isso e entender que isso não pode, que isso está errado e tal, tal, tal. Tipo, tu não leu nada. Não, mas o cara me falou, estou sabendo. Tipo, aí o cara odeia todas as ideias do Marx, né? Tipo, mas tu estudou o quê? Ele diz, não, eu penso o que o Weber pensa lá, que ele escreveu, né? Tá, mas que livro tu leu do Weber? Não li nada. Eu só vi que, tipo, se tu não gosta do Marx, tu tem que gostar do Weber, né? E aí tá certo. Se tu não é do Grêmio, tu é do Inter. Tipo isso. Né? E aí eu acredito nisso cegamente e piamente. A gente deixa a polarização transpor os nossos valores cristãos. A gente deixa o nosso egoísmo e os nossos achismos transporem a postura humilde e submissa à palavra de Deus que nós, como cristãos, devemos saber que é a nossa prática.
é um absurdo. E a gente aceita isso de forma pacífica, achando que é normal. Nós temos que estar muito preocupados com as incoerências que a gente permite permear o nosso coração, pessoal. Nós temos que saber que o verso 13 nos aponta tem que ser o nosso padrão de vida. A gente tem que buscar a sabedoria que vem de Deus. E isso vem se debruçando em cima da palavra, se colocando de joelhos em oração, e não agindo por osmose ou de forma automática em tudo que vem na nossa frente. A gente tem que saber avaliar através do Espírito as coisas que a gente vive. A sabedoria que vem do Senhor, pessoal, ela sempre vai expressar resultados que têm as características de Deus. Não se enganem. Sabedoria que vem de Deus sempre vai ser pura e produzir pureza. Sempre vai ser tolerante e produzir tolerância. Na medida adequada, vai produzir submissão, sensibilidade, imparcialidade, sinceridade. Quando a gente olhar essas características, atributos presentes no nosso Senhor, engajadas na nossa fala, nos nossos pensamentos, aí a gente pode estar certo que está sendo sábio à luz da Bíblia. Se a gente olhar atitudes questionáveis, coisas que não produzem esses resultados, sendo expressas através daquilo que a gente fala e faz, questiona, duvida. Talvez não esteja vindo de Deus. É nítido que a sabedoria concedida por Deus a nós nos afasta de uma vida egocêntrica. Isso é outra coisa a ser avaliada. Quando a gente vive engajado com a sabedoria que Deus nos concede, a gente não vive mais uma vida autocentrada. A gente gera e começa a reproduzir uma vida que age com zelo e real interesse pelo próximo. Aí a gente vê fruto claro da palavra de Deus e da ação do Espírito nas nossas vidas. Quando nós não somos mais o centro. Quando o nosso próximo ele é cuidado através das nossas palavras, das nossas ações. Quando as nossas atitudes aproximam de Deus. Quando as nossas atitudes exalam graça, a gente vê a sabedoria que vem de Deus. A gente não pode achar que fazendo o contrário do que Deus nos ensina e instrui, a gente está fazendo o que Deus quer e a vontade de Deus através das nossas vidas, por meio do falar e do agir. A pergunta que cabe a cada um de nós, depois dessa parte do trecho que a gente observou é: onde temos buscado nossa sabedoria? Qual tem sido a fonte desse tanque que é o nosso coração e o que ele tem expressado? E eu não estou dizendo que é para você se abster do seu intelecto. Tá? Você pode continuar lendo algumas coisas, vendo algumas coisas, buscando pensar como uma fatia X, Y, Z da sociedade entende as coisas. Você pode pesquisar, você pode conhecer muito. Mas o que direciona a sua vida, o que aponta através das suas atitudes, tem que ser baseado e centrado em Cristo. Senão a gente está sendo incoerente. Então o cristão, sim, ele tem que saber da realidade do mundo? Sim, ele tem que saber da realidade do mundo. Ele tem que saber como os jovens pensam, ele tem que saber o que o mundo prega, ele tem que saber o que a sociedade considera como valor, ele tem que saber um pouco sobre o que os autores que as pessoas amam, falam, estudam, discursam, praticam, etc, etc. Mas ele tem que viver Cristo. Ele tem que expressar Cristo. Ele tem que centrar a vida dele na palavra de Deus. E o resto é resto. Se a gente tem buscado na fonte correta, que é o Senhor e a sua palavra, como a gente viu aqui, a gente tem deixado que a sabedoria de Deus permeie nossa mente e nosso coração? Porque não é só saber, né, gente? O Edgar falou ali no estudo do domingo passado que essa fé verdadeira, ela expressa o apreço pelas Escrituras, mas isso vai para as mãos, vai para os pés. Que o conhecer isso, que o saber disso é transmitido através de nós para os outros. Então a gente tem buscado a sabedoria no lugar correto. Ok, essa sabedoria tem permeado a nossa prática de vida, ela tem influenciado as nossas ações, ela tem sido expressa por meio das nossas palavras. A gente tem muitas maneiras para avaliar essa questão. Primeiro, qual que é o conteúdo e o foco das tuas conversas? Quando tu chega para alguém, tu fala: oi, meu nome é fulano de tal. Aí o cara: oi, meu nome é fulano de tal. Tudo bem? Tudo bem. O que vem depois daí? Como tu te apresenta? Quais são os teus títulos, os teus valores?
As pessoas sabem que tu é cristão? As pessoas sabem no que tu acredita? O que elas enxergam na tua prática? Termômetros muito bons para entender como nós temos exercitado a sabedoria que Deus nos concede. Outro termômetro interessantíssimo é quais são os teus interesses. Não, eu acredito na palavra de Deus, eu busco sabedoria que vem de Deus. Legal, o que tu tem feito agora? Não, eu quero ser o maior halterofilista do mundo com 35 anos de idade e eu tenho preocupado em gastar 12 horas do meu dia carregando peso. Exemplo bem genérico, tá? Mas vocês podem transpor isso para todas as outras áreas, tá? E tem algumas que a gente consegue apontar bem fácil. Viver sem trabalhar nos 40, né? Ter 40 títulos depois do ponto do nome, né? Mestrado, doutorado, PhD, blá, 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 blá. A gente pode querer ser o crossfiteiro do dia, né? 15 mil títulos que podem vir aliados depois do teu nome e da tua apresentação, que demonstram qual é o teu interesse central de vida e onde está baseado o teu coração. Essas respostas, pessoal, elas te evidenciam, nos evidenciam, tá? E se vocês são como eu, às vezes vocês vão fazer essas perguntas para vocês mesmos e vocês vão ver que o prumo está errado, que é hora de parar, reajustar, porque isso Gava me ensinou uma vez me mostrando um papelzinho lá, que se tu desvia 1 milímetro aqui no início, alguns metros para frente lá, aquilo ali virou um pedação torto, né, Gava? Na nossa vida é do mesmo jeito. A gente nunca começa um pecadão, um desvio de fé e uma vida dúbia no que diz respeito ao falar e expressar Cristo como um clique de uma chave de luz que liga e desliga. Sempre é sorrateiro, pequeno e devagarinho. Vocês não pensam que tu pega um barcão e tu gira o leme dele assim e ele gira 90 graus, tá? O movimento é lento. Tu gira ele assim e ele começa aqui, ó, e vai, né? A gente tem que atentar para essas coisas. Só para a gente organizar um pouco do que a gente pensou junto aqui hoje, tá, pessoal? E retomar um pouco do que a gente falou. Com base em Tiago 3, a gente falou sobre o cristão e o falar. A gente viu, nos versos de 1 a 12, algumas características sobre a questão da nossa língua, da nossa fala, das quais a gente tem que ter consciência, né? A gente viu várias coisas perigosas sobre a língua ali dos versos 1 ao 12, que muitas vezes a gente negligencia. A gente viu também, com base nos versos 13 até o 18, que somente a sabedoria que vem de Deus é que pode nos capacitar a um falar adequado no que diz respeito a agradar a Deus e viver conforme a sua vontade. Então, a gente tem que estar ciente do perigo que a língua pode ser para nós cristãos e, ao mesmo tempo, a gente pode descansar sabendo que se nós buscarmos uma sabedoria que vem de Deus, através do seu Espírito, através do seu agir nas nossas vidas, Ele, e ouçam muito bem, Ele consegue frear e arrastar a nossa língua. Tá? Só Ele mesmo, porque nós, complicado. Qual que é a implicação prática desse trecho nas nossas vidas, pessoal? Né? Coisas que, se a gente puder pontuar para lembrar, são muito importantes. Primeiro, como cristãos, a gente deve estar ciente do como pode ser difícil a nossa relação com o falar e de como é trabalho árduo ter um falar moderado. Nós não podemos pensar que é barbada, que a gente aprende do dia para a noite. A gente está sendo leviano se nós considerarmos isso sem observar todas as áreas da nossa vida. Então, como cristão, a gente tem que estar ciente dessa difícil relação que a gente tem com a língua. Né? E com isso, aprender a vigiar e buscar em Deus as respostas. Se a gente viver uma vida desleixada no que diz respeito ao nosso falar, a gente aceita o risco de expressar um viver totalmente incoerente com o Senhor que a gente tem. Então, se tu não cuidar do que a tua língua expressa, como tua língua age, o que tua língua fala, tu pode estar sendo um cristão totalmente incoerente com o Senhor que tu diz ser esse salvador da tua vida. Nós devemos também sempre estar cientes de que palavras podem destruir, palavras podem machucar, palavras podem magoar, iludir e enganar. Às vezes, até no tom que tu fala alguma coisa, tu pode passar para a pessoa uma dedicação que tu não vai ter sobre a questão que tu está conversando. Tu pode sair da sala e nem lembrar o que tu disse. Então, pessoal, muito cuidado. Né? Se vai falar que está orando por alguém, ora mesmo. Se tu vai perguntar como a pessoa está, não pergunta isso de forma automática. Pergunta disposto a ouvir. Às vezes a pessoa vai estar passando por inúmeros problemas.
Se tu para dizer que alguém é importante para ti, que isso não seja da boca para fora. Que seja aliado à atitude de verdade. E etc, etc. As nossas palavras, elas têm impacto. A gente não pode negligenciar isso. Da mesma forma, a gente tem que lembrar que isso não é só ruim. Isso pode ser bom também. As nossas palavras podem expressar amor, podem expressar a graça de Deus, podem expressar compaixão, perdão. Do mesmo jeito que essa língua muito fere, sendo usada por Deus, ela muito pode curar. Se Deus estiver no controle dela. Certo? É nosso papel também estarmos focados em buscar a sabedoria que vem do alto. A nossa boca vai falar do que o nosso coração está cheio. A gente não pode esquecer disso. Então, se a gente buscar estar cheio de Deus, se a gente buscar a sabedoria que vem de Deus, vai ser mais fácil esse lidar com o falar. Um falar coerente, ele é fruto de uma vida que busca se relacionar com Jesus. E mesmo assim, volta e meia vão existir deslizes. E um falar alinhado ao Senhor, eu acho que aqui talvez é o principal parâmetro que a gente pode ter para avaliar. Um falar alinhado ao Senhor sempre vai expressar os atributos de Deus. Ele sempre vai expressar verdade, justiça, compaixão, graça, amor, mansidão. A gente olha para Cristo nos evangelhos e a gente vê um falar 100% alinhado ao Senhor. Ali tu tem o padrão. Olha Jesus conversando com as mais variadas classes, tipos e situações que envolvem pessoas. E tu vai ver o padrão perfeito da fala que agrada a Deus. Tu vai ver Jesus sendo muito franco às vezes, tu vai ver Jesus sendo muito sincero às vezes, tu vai ver Jesus sendo muito amoroso às vezes, tu vai ver Jesus às vezes até sendo duro, mas na medida correta, de maneira a agradar a Deus. Então, um baita exercício para nós, que envolve a nossa aplicação relacionada ao trecho, né? Como a gente pode exercitar um falar que expressa o nosso cristianismo? Entendendo, né, como a gente pode falar de maneira que agrade a Deus. Busca essa semana investir em trechos que envolvem Jesus e os diálogos que ele tem. Acho que é a melhor sugestão que eu posso dar para cada um de nós. Vocês vão ver que Jesus passou pelas mais diversas situações de vida, assim que nem a gente passa, e ele foi um cara 100% coerente nas palavras. Então, se você quiser treinar essa semana, assim como eu vou tentar, passa pelos evangelhos e observa os diálogos de Cristo. Certo? Aí a gente tem o padrão que não tem falha. Vamos orar, pessoal? Deus amado, somos muito gratos porque a Tua palavra é viva e eficaz e da mesma forma, Senhor, ela é instrução clara para nós. Obrigado porque mesmo sendo um Deus todo-poderoso, detentor de toda a glória e majestade, Tu se preocupou em deixar algo acessível para que nós pudéssemos viver uma vida que Te agrada, Senhor. Obrigado que, para que isso pudesse acontecer também, Tu entregou Teu Filho por nós. De maneira que a gente pudesse, através do sangue de Cristo, ter o perdão dos nossos pecados, que permite essa relação que a gente pode ter contigo, Pai. Então, que a gente não haja de forma displicente ou leviana, Deus, sabendo dessas coisas. Nos ajuda, Pai, a como igreja, buscar ter um falar que é alinhado com essas verdades que a gente sabe e conhece, Deus. Que isso possa estar permeando o nosso coração e que possa ser um desafio, claro, no qual a gente está engajado, Deus. Te louvar com aquilo que a gente diz. Te louvar com as nossas relações, Deus. Expressar o Teu amor através das nossas amizades e das conversas que a gente tem. Trabalha no nosso coração, Deus, porque muitas vezes a gente faz coisas que são até automáticas, de tão ruim, de como estão ruins os nossos padrões e as nossas atitudes, Deus. Então, que a gente consiga ver o Teu mover nas nossas vidas acerca disso, de entender o que precisa ser mudado. E da mesma forma, Deus, nos dá um coração sensível a ser mudado e trabalhado por Ti no que diz respeito à fala. Que nós, como igreja, possamos ser uma igreja que fala de maneira que Te agrade, Senhor. Nas nossas relações aqui, entre nós e lá fora com as pessoas que não Te conhecem. Nos ajuda a estar investindo, Deus, nesse desafio que a gente tem como Teus filhos. É isso que a gente te pede e agradece, Pai, no Teu nome. Amém.